Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, muitas vezes na nossa vida nós precisamos fazer reflexões, fazer uma autoanálise, se analisar se a gente está fazendo certo, se fez o certo, se poderia fazer melhor. É nós procurarmos erros e defeitos nas nossas posturas, pensamentos e atitudes. Isso é bastante complicado, porque muitas vezes nós nos analisamos com parcialidade. E nessa parcialidade não encontraremos muitos defeitos, e o que encontrarmos serão coisas simples. O problema de nós nos analisarmos com parcialidade é que a nota que nós damos para nós mesmos geralmente é uma nota boa, uma nota alta. Como diz a história, não ficamos em recuperação. Aos nossos olhos nós somos esforçados, gentis, amáveis, conciliadores, responsáveis, obedientes a Deus e, se der bobeira, somos até lindos. Mas será que, se analisando diante dos parâmetros, diante das medidas de Deus, seria a mesma coisa? Em muitos textos, em quase todos, Jesus usa a analogia para comparar a vida da gente com as coisas existentes, com as coisas que nós lidamos no dia a dia. E nessas analogias, nessas comparações, nessas visões de Cristo sobre a nossa vida, ele sempre fala sobre a nossa postura, o cuidado, a responsabilidade, o castigo ou o prêmio de se conservar verdadeiros filhos de Deus ou não. Hoje nós vamos falar sobre a força do nosso testemunho. O texto Mateus, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Jesus diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vós sois o sal da terra. Jesus está dizendo que nós somos diferentes das outras pessoas, ou deveríamos ser. Assim como os seus discípulos foram o sal da terra no tempo de Cristo, nós devemos ser o sal da terra nos tempos atuais. Nós somos discípulos e profetas desse tempo. Como João Batista no seu tempo, nós somos as vozes que clamam na terra para todos ouvirem. Temos a tarefa, a missão de anunciar a Cristo. Se nós não pudermos ser sal, isso é, testemunhas de Cristo, gerações se perderão e dessa vez a culpa também será nossa. Se não ensinarmos e principalmente vivermos essa palavra, seremos como os mentirosos que aparecem na TV, nos jornais e nas mídias. Eles têm o pecado porque mentem. Nós teremos o nosso pecado porque nos escondemos. Temos que ser testemunhas para que todos vejam a transformação da nossa vida em Cristo. A carne apodrece no pecado. Temos que colocar sal, ou seja, a santidade e o poder de Deus para curar todo o pecado. Jesus faz uma pergunta no versículo 2. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Se nós que dizemos ser filhos de Deus não lutamos, quem vai lutar? Insípido quer dizer sem sabor, sem gosto, sem interesse, sem compromisso, sem luta. Se o sal perde o gosto, isso é, se nós perdemos o prazer de lutar
não servimos para a luta espiritual proposta por Deus. Se nós que somos auxiliares de Deus não lutarmos, a nossa vida em Cristo é vã, sem fundamento. Se nós não vivermos e ensinarmos a palavra, perderemos para o mal. Se não formos testemunhas, seremos derrotados na nossa principal batalha, a batalha espiritual. Os servos de Deus que não salgam a terra, ou seja, que não pregam, que não vivem a palavra de Deus, servem para quê? Sal que não salga é terra branca, sem nenhum valor. Sal que não salga não tem utilidade. Não sejamos insípidos e nem maus trabalhadores, porque Cristo não se agrada de nenhum deles. Por isso que Cristo diz em Lucas 13:27 para aqueles que faziam de conta que o serviam: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos que praticai a iniquidade. Queridos, não fiquemos surpresos se nós não atingirmos os parâmetros da palavra de Deus. Cristo dirá que não nos conhece. E ele confirma no versículo 3 do texto principal: para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Não se comprometer com a obra de Cristo é deixar de ser discípulo. Nós fomos recrutados com uma finalidade, para um objetivo. Nós fomos separados para um propósito, preparados para uma guerra. Vencer o inimigo das nossas almas, ganhar a salvação de Deus. Os pregadores de Deus que se tornam insípidos são lançados fora e pisados pelo homem e pelo inimigo. Por que as pessoas perdem batalhas contra o inimigo? Porque quando chega a hora da luta, o inimigo nos diz, como disse aos filhos de Seva em Atos 19:15: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então, nesse texto, o inimigo não reconhecia aqueles homens como servos de Deus, como testemunhas de Cristo. Não podemos vencer batalhas espirituais se o nosso coração não é submisso a Deus. Não podemos encarar o inimigo se não somos soldados de Cristo. Não se vai para uma batalha sem uma arma que possa lhe dar a vitória. Se não prestamos para a batalha de Cristo, seremos facilmente derrotados. E Cristo quer que nós sejamos vencedores, mais do que vencedores. Eu acho esse texto de Efésios lindo. Efésios 6:13-17. Quer lutar por sua vida? Paulo, falando aos Efésios, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Armas e ensinamentos para vencer a batalha. Vitória em sua vida através de Cristo. Preparação para enfrentar ações do inimigo. O versículo 4 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Jesus está dizendo: você é especial, você é ungido, você é a luz, você é diferente, você deve brilhar. Onde ficam as luzes da nossa casa? No teto, para iluminar o aposento por completo. Se você pega uma lanterna, você deve colocar ela na altura dos olhos para ter a visão correta. Então, a luz de Cristo em sua vida tem que ficar visível no seu corpo, e o lugar mais alto que brilha em nós são os nossos olhos.
Cristo fala de coisas que não devem ser feitas se nós somos realmente a luz de Deus. Uma vida transformada não pode ficar calada. Um servo capacitado não pode ficar escondido. A luz de Deus não pode deixar de brilhar se nós somos os guerreiros, os escolhidos de Deus. Estamos marcados para essa luta na nossa vida. Se nós somos a luz do mundo, temos que mostrar essa luz para o mundo. Temos que refletir essa luz para que as trevas não avancem. O inimigo está lançando pragas e demônios no mundo todo. Nós temos que estar preparados para vencer tudo isso. Versículo 5. Nem se acenda a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Não se acende uma lamparina e se coloca debaixo do alqueire. Não se acende uma luz e coloca debaixo da terra para apagar essa luz. Pelo contrário, levanta-se essa luz para iluminar tudo. Se Cristo nos escolheu, se Ele nos capacitou, é para se mostrar ao mundo dizendo: ei, eu estou aqui, eu sou um servo do Senhor. Velador é um suporte onde se coloca o candeeiro ou vela para iluminar. Praticamente a mesma ideia do versículo anterior, mas reafirmando coisas que não se pode fazer se nós somos discípulos de Cristo. A nossa candeia, a nossa vida deve ser colocada no poste mais alto da nossa existência, dizendo: vejam o que Deus fez e fará ainda por nós. Vejam o que Deus fez e ainda pode fazer por vocês. Essa candeia brilhante deve ser colocada na nossa mesa para que as trevas sejam dissipadas. Deve ser colocada na nossa casa para que a luz se afaste. Queridos, o versículo 6 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sendo assim, queridos, lutem, brilhem com intensidade, mostrem quem são vocês em Cristo, para que Ele seja glorificado. O maior interessado nessa vitória tem que ser cada um de nós. É a nossa vida que está em jogo. É a nossa salvação que está sendo decidida. Cristo não vai decidir por nós. Ele nos dará força e arma para vencermos. Ele nos dará a certeza de que ganharemos. Se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, como Jesus fala, nós somos pessoas escolhidas e abençoadas por Deus para esse trabalho. Que a nossa vida seja uma luz de esperança mostrada para todos os homens e que Deus seja glorificado nos céus. Travamos, queridos, uma batalha espiritual todos os dias, o dia todo.